demorar muito não. Vou chegar depois, pega no bonde andando. Então me apresentar rapidinho, só para quem está a primeira vez aí. Então, meu nome é Maurício, sou fisioterapeuta de formação acadêmica. Porém, hoje trabalho muito mais como terapeuta do que como fisioterapeuta. Vocês estão me ouvindo bem aí? O áudio está legal? Imagino que tá, né? Ótimo. Então, hoje a minha atuação profissional é basicamente como terapeuta através da metodologia, né, que eu desenvolvi, a metodologia de trabalho que eu desenvolvi, baseado em um monte de coisa que eu já estudei. E hoje trabalho basicamente com isso, ensino isso, né, para os meus alunos aí. Inclusive valeu, mande mesmo. Inclusive estou com a turma aberta até segunda-feira, cheia de bônus aí para quem fizer inscrição até segunda, tá? Continuando hoje, a gente vem falando desde segunda-feira. Fala, João. Desde segunda-feira a gente vem falando aí sobre várias questões associadas a esse trabalho, né? A isso que eu faço, a isso que o pessoal que trabalha com as leis biológicas aí fazem, né? O pessoal que estuda a medicina germânica, que estuda aí a osteopatia psicobiológica, né? Como é chamada também. Beleza. Então, segunda-feira a gente falou sobre saber o conflito não ser suficiente, né? Saber, por exemplo, a gente está falando da dermatite aqui. O conflito biológico que causa a dermatite é um conflito de separação. Mas a gente vai ver que tem muito mais sobre isso do que apenas a pergunta ou a resposta que a dermatite é causada por um conflito de separação, né? Então por isso que eu coloquei aí o título, né? Isso é só a ponta do iceberg em relação aí à dermatite, né? Em relação a esse conflito que o paciente vive. Existe tanto questões evolutivas associadas a tudo isso, né? Do desenvolvimento de todas as espécies até chegar a gente, como também existem questões nossas mesmo, né, que a gente não acessa com facilidade, que a gente precisa de ajuda para acessar, né? E aí na terça-feira eu falei sobre o corpo ser a chave do processo terapêutico bem sucedido. Então, quando a gente tem um acesso a esse corpo, né, inconsciente, a essa memória, a essa sabedoria inconsciente que o nosso corpo tem, a gente tem a chave na mão, a gente tem aí muito mais informação sobre o que o cliente viveu do que a gente só perguntando para ele. E também muito mais sobre o que o cliente viveu do que, por exemplo, só uma data específica, né? Todo respeito aí às técnicas que datam, eu também já trabalhei com isso, né? Você buscar uma data, poxa, massa, é legal, isso ajuda muito a contar com o que foi, mas tendo uma ferramenta de guia, né, onde eu levo esse paciente realmente para o que importa, realmente para a memória corporal, a coisa muda, né? Então, por isso, mais uma vez, que eu torno a falar que o corpo é a chave de um processo terapêutico bem sucedido. Eu não estou falando de terapia manual, não estou falando de colocar a mão no paciente, não precisa colocar a mão no paciente. A gente faz tudo isso de forma guiada, verbal. Maurício, minha mãe tem reumatismo, artrose, essas doenças também podem ser causadas por conflitos? Com certeza, não tem nem dúvida. Porém, a live de ontem serviu muito para sua mãe. Além dos conflitos associados à artrose, ao reumatismo, tem aí também as questões associadas à cronicidade, como o uso de medicamento, as memórias sensoriais, como a gente falou ontem, os conflitos de abandono, tudo isso tem que ser abordado. Ok? E aí, estava onde mesmo que eu me perdi agora? E aí o corpo então é o nosso veículo, né? O corpo é o veículo e a sabedoria corporal é o tesouro que a gente encontra aí para a gente tratar esse paciente, para a gente ter um
um resultado melhor com esse paciente. Foi mesmo, Mari? E aí então, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, existem dois tipos de dermatite, né? Uma que seria a dermatite de contato e a outra que seria a dermatite irritativa. Só respondendo também Mari aí também, da fibromialgia, a live de ontem também serve para você aí, né? E responde algumas coisas aí também, tá? Então a de contato seria quando algo toca a sua pele e aí você manifesta uma reação que leva a dermatite. E a irritativa seria quando você entra em contato, nem sempre com do toque, né, da pele, mas por outras vias, às vezes por um produto químico, por um cheiro, por alguma coisa, por algo ingerido, e aí isso traz uma repercussão na sua epiderme, tá? Não na derme, na epiderme. O local do corpo onde está a dermatite pode variar o motivo do conflito, sim, vamos falar um pouco sobre isso, me lembra aí. Ótima pergunta aí, ótima pergunta. E aí, para a gente aqui, minha gente, para as leis biológicas, para a medicina germânica, essa questão associada a ser irritativa ou de contato, a única diferença entre tudo isso seria a via a qual ela foi adquirida, vamos dizer assim, né? A gente falou sobre as memórias sensoriais ontem, né? Então, a memória sensorial associada às dermatites de contato estão associados a um conflito biológico, onde no momento do conflito houve ali alguma coisa que tocou, né? Que fez contato com essa epiderme e aí o seu subconsciente interpretou isso como ameaça, né? Como nocivo e registrou aquele elemento para que toda vez que você entre em contato com isso de novo e não sofra, ele possa te avisar, ele possa dizer, olha, da outra vez que você mexeu nisso aí, não deu muito certo, você sofreu, né? E a irritativa é a mesma coisa, porém não está associada ao contato, vai estar associada a coisas que você ingeriu no momento do conflito de separação, e aí então houve um registro de uma memória sensorial, né? Resumindo um pouco do que eu falei ontem sobre as memórias sensoriais, para quem não estava, a memória sensorial é toda vez que a gente vive um conflito, uma situação que pega a gente de surpresa, que é vivido de forma dramática pela gente, que é interpretado como um conflito biológico, os nossos órgãos do sentido, eles fazem um registro daquele momento preciso e aí identifica o que estava presente nessa cena e aí algumas coisas que estavam presentes nessa cena elas vão ser registradas pelo seu inconsciente, né? E aí toda vez que você entra em contato com isso, o seu inconsciente fica tenso, como se aquilo fosse acontecer de novo, né? Como se você fosse ter novamente a mesma vivência e fosse sofrer novamente. Então, seu corpo não quer que você passe por isso. Entendeu? Então, a prevalência de dermatite hoje é de 15 a 20% entre as crianças. E aí, quando a gente fala de conflito de separação, né, fica bem na cara porque que a prevalência é maior em crianças. Em adultos seria em torno de 10% dos adultos da população. É a 15ª doença não fatal mais comum na população inteira, né? E aí então, minha gente, a gente percebe que é algo muito frequente. Eu atendo muita gente com dermatite, atendo muitos pacientes com dermatite, e a maioria deles não chega só com o conflito de separação, não. Chega cheio de cronicidade, né? Quando a gente pensa que num paciente que recebeu um diagnóstico de conflito de dermatite, geralmente esse paciente ele sai do consultório do dermatologista com uma receita para um corticoide, né? Porque dentro da medicina o que mais gera resultado dentro da dermatite é o uso do corticoide. Porém é um resultado a muito curto prazo, né? Geralmente é um resultado muito rápido, assim, rápido no sentido de que passa muito rápido o efeito também. Acabou o uso do corticoide, a dermatite volta. E aí são pacientes que ficam repetindo esse diagnóstico e essa prescrição durante anos. Então, já atendi muita gente assim. E aí, é claro que para tratar esse paciente, para ter resultado com esse paciente, uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer é tirar. A gente não, né? É conversar com o médico para poder tentar
passar por isso sem o corticoide. Essa seria uma grande possibilidade. Não é uísque não, gente, é chá, viu? Pois é, o medicamento ele não trata a causa, né? Apesar da gente produzir cortisona, né? A gente produz um certo tipo de corticoide natural, mas o corticoide químico não é solução. Nunca foi, né? Naquele momento não é o que a gente precisa. Então, o que é a dermatite, né? Qual é o problema associado à dermatite dentro daquele conceito que a gente falou ontem? Deixa eu pegar até o gráfico aqui. Opa. Então, dentro desse gráfico aqui, o que seria a dermatite, né? Será que a dermatite é a causa do problema, que é o início, tá? Eu acho que vocês estão vendo invertido aí. Mas aqui é o início, onde a gente tem essa informação aqui chamada DHS. Então aqui é o início, essa é a fase de estresse que o paciente vive o conflito. E essa fase aqui depois, como a gente viu ontem também, é o que a gente chama de fase de cicatrização, fase de cura, fase de reconstrução. E aí então, a dermatite para vocês aí, acontece aqui ou aqui? O que vocês acham aí? O que vocês imaginam? Como é que vocês imaginam que é? Se é algo inflamatório, vamos pensar, ó, é algo inflamatório, né? É uma enfermidade de característica inflamatória. Ela acontece na fase de cicatrização ou na fase em que eu estou vivendo o conflito? Evidentemente que ela acontece, fala Gabi, na fase que a gente está na fase de cicatrização. A cicatrização ela não é inflamatória. O processo inflamatório ele não é total parte da cicatrização. É isso mesmo, na fase azul ali naquele caso. Então isso quer dizer que a dermatite nesse caso ela está associada à solução e não ao problema. Se o meu raciocínio para tratar esse paciente com dermatite é eliminar a dermatite dele, ou seja, suprimir a dermatite dele, eu estou impedindo que o corpo dele faça o processo de cicatrização da epiderme. E aí o corpo precisa fazer o processo de cicatrização da epiderme. Se ele não fizer, agora, vamos dizer que eu tomei lá o corticoide, né? E impedi o processo de cicatrização, a inflamação foi embora, a oba foi embora, 3 dias sem coceira, 3 dias sem inflamação. Acabou o efeito do corticoide, ela vai voltar. Não tenha nem dúvida que ela vai voltar. E a maioria das vezes, sabe o que acontece? Ela volta pior. Porque é como se você puxasse um elástico, né? Eu dei esse exemplo ontem também. É como se eu puxasse aqui, ó. Ela está aqui. Quando eu tomo corticoide, eu pego o paciente que está aqui na fase inflamatória e coloco ele aqui de novo. E como o corticoide é forte, eu coloco ele fortemente nessa fase aqui. Essa fase e essa são proporcionais. Quanto maior a intensidade dessa fase, maior a intensidade dessa. Então, isso quer dizer que a inflamação desse paciente, quando passar o efeito do corticoide, vai ser muito maior. Ok? Então, eu não sei, eu realmente não sei, eu não gosto de fazer essa crítica, não. Em relação ao medicamento, eu não sou contra medicamento, nada disso. Mas tem algumas coisas que entra ano, sai ano, entra década e sai década, não tem resultado, mas continua sendo usado, né? Eu nunca vi um paciente que teve resultado em dermatite com corticoide. Principalmente no curto prazo, no médio prazo. No longo prazo, talvez, porque aí já não é nem o corticoide mais, ele resolveu de outra forma. Mas eu nunca vi. Então, por que isso continua sendo prescrito com essa intensidade, com essa frequência, eu não sei. Né? Não sei por quê. Desculpa se tem alguém aí que discorda de mim, mas é só uma opinião, tá? É só uma opinião minha, só isso, mais nada. Qual o conflito associado à dermatite? É uma vivência, minha gente, de conflito de separação. O que é um conflito de separação? O que significa isso? Conflito de separação significa eu querer afastar alguém de mim ou eu querer aproximar alguém de mim. Porém, é uma vivência
muito rápida, é uma vivência que acontece em frações de segundo. Quando algo me pega de surpresa, eu tomo um susto por alguma coisa ali, né, numa situação de conflito. E aí então a percepção inconsciente que o meu corpo tem é: preciso romper esse contato. É mais seguro romper esse contato. Ou então, preciso aproximar esse contato. Isso é a definição de um conflito de separação. Então, se eu perguntar para vocês aí, para qualquer um de vocês, né, se alguém já viveu um conflito de separação, eu imagino que quase todo mundo vai pensar em alguma coisa, né? Ainda que não tenha dermatite, que você não tenha dermatite, você vai lembrar de alguma coisa aí que talvez você consiga associar esse conflito de separação. Então essa é a grande questão do nosso histórico. Quando a gente está com o cliente, a linha do tempo, né, da vida dele, sempre tem informações de vivências de conflito de separação. E aí, como é que eu separo isso? Como é que eu sei o que foi realmente um conflito biológico ou foram outras situações? Porque a gente tem o conflito biológico, a gente tem os conflitos emocionais, psicológicos, que, como eu também já venho explicando, são diferentes. Como é que eu diferencio isso? Como é que eu sei a diferença disso? A única forma de saber a diferença disso é através do que o corpo te conta, né? Porque essas informações, e aí eu vou repetir de novo o que eu falei segunda, que eu falei terça, que eu falei quarta, essas informações inconscientes ficam registradas na memória inconsciente, não na memória consciente. Ou seja, essas informações que o meu cliente foi buscar lá no histórico dele, muito provavelmente, não sendo radical, porque pode ser que seja realmente, ele esteja lembrando de algo coerente, mas muito provavelmente não será toda a história em relação ao conflito dele. Isso deixa margem para que ele não melhore após uma consulta, que eu só identifico isso, né? Que eu só trabalho com isso. Ok, minha gente, a gente vai voltar a falar sobre isso ainda. Eu vou trazer vários exemplos, inclusive casos clínicos meus, para a gente ter contextualizar tudo isso, né? Mas se a dermatite, voltando lá para aquele gráfico, para eu não fugir do meu objetivo aqui, se a dermatite acontece aqui, na fase de cicatrização, o que acontece aqui? Qual é a manifestação que acontece aqui, na fase ativa de conflito? É a manifestação que acontece na fase ativa do conflito que vai explicar a dermatite. Quando você vive essa situação que te pegou de surpresa, né? Que foi vivido em isolamento, que foi vivido com a percepção de estar sozinho, que foi vivido de forma dramática e a sua percepção foi: preciso romper o contato ou eu preciso reconectar. Eu acho que isso explica muito bem. Reconectar. O seu corpo, a sua epiderme, faz uma micro-ulceração. Tanto é que nessa fase, a sua pele, a sua epiderme, se você passar a unha nela assim, ó, em pessoas que estão em fase ativa, vivendo conflitos de separação, se você passa a unha no local que está manifestando a situação, você tem uma descamação. Sabe quando fica meio branquinho, né? Que fica meio, você passa a mão e dá uma descamada assim? Isso é característica de uma pele mais ressecada por conta de uma fase ativa de um conflito de separação, né? Tudo é isso? Não. Mas se o paciente estiver na fase ativa do conflito de separação e você passar a unha lá, passar a mão lá, vai ter essa percepção de descamação, porque está ressecado ali. Mas Maurício, por que o corpo do paciente faz uma micro-ulceração na fase ativa, né? Que justifica isso? Isso é uma estratégia biológica de proteção. Porque quando você está vivendo um conflito, aliás, assim que você vive um conflito de separação, para que você não sofra mais, para que você não sofra ainda mais, o seu corpo ele vai fazer uma diminuição da sua sensibilidade da epiderme nesse lugar, a partir dessa micro-ulceração, para que você sinta menos o contato que foi perdido ou desejado, para que você não sofra.
para que você não lembre da situação que foi perdido o contato. É como se naquele momento os contatos que poderiam levar à lembrança da situação conflitual já não levam à lembrança, né? Vão diminuir a possibilidade de você ficar se lembrando do que você viveu, do conflito de separação que você viveu. Dermatite em bebês, a mesma coisa. O raciocínio é exatamente o mesmo. Nem sempre intrauterina, pode ser extrauterina também, já depois do nascimento. Mas se ele já nasceu assim, aí pode ser intrauterina. Mas é a mesmo raciocínio aqui. Viu? E aí então, na fase ativa, microulceração. A fase de cicatrização, dermatite. O que é a dermatite? É o processo de reconstrução dessas microulcerações da fase de conflito. Entenderam o que é a dermatite? Entendeu por que olhar simplesmente para a dermatite não é o caminho? Tem coisas muito mais anteriores aí à dermatite que precisam ser observadas, que precisam ser tratadas. Quando o paciente vai para a fase de... Deixa eu mostrar aqui que é mais fácil. Quando o paciente evolui, sai da fase de cicatrização, ele vem para essa fase aqui, ó. São pacientes que têm ausências. Sabe quando você fica aéreo, você fica meio abobalhado, assim, que você fica meio... Você acorda de... Sabe aquele dia que você acorda de manhã, que você senta na beira da cama para se arrumar para ir pro trabalho, e aí você dá aquela... Você tá botando a meia, você dá aquela parada assim, né? Tipo, congela durante uns 10 segundos ali, né? Aquilo é uma ausência. No conflito de separação você tem uma ausência, que é muito parecido com aquilo. Muitas vezes os pacientes nessas fases de conflito de separação são pessoas que muitas vezes acabam se perdendo no caminho, né, para onde estão indo, porque deu aquela desligada. São pessoas que se perdem na conversa, né, acabam se perdendo na conversa. São pessoas que durante toda a fase do conflito, até essa fase, tem perda de memória de curto prazo. É muito comum. O paciente começa a esquecer a chave de casa. Nunca esqueci a chave de casa. Aí esquece a chave de casa. Esquece os recados que alguém deixa lá para ela passar para alguém. Ela não passa, esquece os recados. Então olha quanta coisa tem associado à dermatite que precisa ser observado, que pode te levar, né, a informações mais preciosas sobre o que esse paciente viveu aí. Ok? Então, Vixe, tive uma ausência aqui agora. Então, vamos pensar assim, vamos fazer uma metáfora para a gente entender superficialmente primeiro o que seria um conflito de separação. Por que a gente vive um conflito de separação com essa intensidade? Por que é tão intenso para nós as situações de separação? Na natureza, os animais eles se organizam, né, em bando. Aliás, os animais que se organizam em bando, eles fazem isso por um motivo, né? Eles ficam sempre ali todos aglomerados, né, juntos, e eles fazem isso por um motivo específico. Qual o motivo dos animais se aglomerarem em grupo? Para se perceberem primeiro, né? Porque quando eles se percebem, eles se sentem seguros, porque eles se percebem no bando e se sentem seguros. E se todo mundo fizer esse contato, vai se formar um grande grupo. Na natureza, um grande grupo é um grupo seguro, né? É mais difícil um predador abater um animal dentro do grupo do que um animal isolado. Isso também explica por que o conflito de separação é tão importante para a gente. Toda vez que o nosso corpo percebe que a gente rompeu o contato com alguém, que a gente teve uma ruptura de contato, é como se esse animal que eu falei, do bando, se desgarrasse do bando, se perdesse do bando, né? Se desviasse o caminho e se perdesse, ou seja, ele perdeu o contato com o bando. Isso é muito perigoso na natureza. Ou seja, a gente tem essa memória, né, natural e evolutiva de que separação na natureza é igual à morte, ok? Por isso que é tão importante esse conflito.
Guarda isso. Separação na natureza é igual à morte. Assim como, quando eu estou sozinho, eu também corro o risco do contato de um predador. Nesse momento que eu faço um contato, que o predador faz contato comigo, o que é que eu quero? O que é que eu desejo? Romper o contato com esse predador. Eu desejo me afastar o mais rápido possível, porque nesse caso também é perigoso, também corro risco de vida nesse caso aí. Então, quando você vive um conflito de separação, a percepção inconsciente que você tem é exatamente essa. É como se você, mesmo que você não tenha grupo, bando nenhum, mas é como se o seu inconsciente percebesse que você rompeu com o grupo e está sozinho e vulnerável, ou que você está tentando afastar um predador. E isso também te coloca numa posição de estar sozinho ou de estar vulnerável, né? Por estar querendo afastar, por ser essencialmente necessário afastar aí esse predador, ok? Então essa é a metáfora da nossa epiderme. Eu conto muito essa história para os meus pacientes, né? Quando eu estou tratando a dermatite, né? Eu não sei se tem alguém aí da hipnose ericksoniana. O pessoal da hipnose ericksoniana pode usar essa metáfora aí para poder levar o seu cliente, né, no transe hipnótico aí, para ele conseguir reconhecer algumas coisas aí dentro de forma inconsciente, ok? Então esse inconsciente corporal que está ali armazenado, que está registrado aí, é apenas, aliás, a forma que a gente fala assim, um conflito de separação, é apenas uma tradução, como se eu estivesse falando de uma outra língua, né? É uma tradução dessa linguagem corporal que não usa palavras. Então, quando eu digo que você viveu um conflito de separação, eu estou traduzindo para você numa linguagem consciente, numa linguagem verbal e consciente, para que você entenda o que é que o seu inconsciente percebeu. Entenderam? Então, isso coloca essa questão, né, da pergunta sobre o conflito de separação, quando eu avalio o paciente perguntando sobre o conflito de separação, numa superficialidade, né? Porque eu não estou falando com ele na linguagem que o corpo dele entende. Eu estou falando com ele na linguagem que a cabeça dele entende. Porque a linguagem corporal, a linguagem emocional, a linguagem emocional não, a linguagem biológica, tá, gente? Desculpa, não é emocional, é biológica. Ela não usa palavras, ela não é verbal. Então o nosso HD externo aqui, ele tem uma linguagem não verbal e é simbólica. Então, mais uma vez aí para quem trabalha com a hipnose ericksoniana, que eu já trabalho ainda hoje, e já utilizei muito hipnose ericksoniana, quando a gente utiliza essas metáforas e tal, a gente está usando uma linguagem simbólica. A gente está dando informações ali para que o próprio cliente faça as conexões necessárias aí para ele mesmo encontrar o que está acontecendo, ok? De forma inconsciente. Porém, nem sempre a situação que a gente está buscando é tão clara. Então, quando a gente fala em conflito de separação, a gente tende sempre a pensar numa situação onde, por exemplo, terminamos um relacionamento, ou alguém faleceu e eu perdi essa pessoa, então eu vivi um conflito de separação. Então a mente racional do cliente, quando você comunica conflito de separação, ele vai buscar essas situações. Porém, nem sempre está associado a isso. Esse tipo de vivência, né, não é a regra. Aliás, não é nem de longe a regra. A maioria das vezes são situações muito mais subliminares. São muito mais simbólicas e subliminares do que o simples pensar sobre uma situação em que alguém se afastou de mim, ou que eu perdi essa pessoa de vista, ou que alguém faleceu. Então não se manifesta, né, o conflito em si, ele não se manifesta como um pensamento. Quero me afastar, não quero me afastar. Não sei se eu consegui me fazer entender aí. Não é o que o paciente pensa no momento. Quero me afastar, não quero me afastar, ou quero me afastar, ou quero manter o contato. Não é exatamente isso.
é o que o corpo dele manifesta. Se eu pedir para você fechar o olho agora, por exemplo, você fechar o olho por alguns segundos aí agora, e aí eu não vou nem falar sobre o conflito de separação em si, vou colocar uma outra situação que eu acho que é mais... dá pra gente perceber melhor isso. E eu pedi para você pensar em uma pessoa que você odeia, que você desgosta com todas as suas forças. E você pensar que essa pessoa está muito além do seu território, dos seus limites territoriais, do seu limite de conforto. Ela está basicamente encostada em você, você odeia ela. Percebam agora no seu corpo, se você estiver fazendo isso aí, como alguns músculos do seu corpo tendem a se contrair no sentido de afastar essa pessoa. Você não está pensando sobre isso. Mas é algo tão visceral em você que você não precisa pensar. O seu inconsciente já começa a trabalhar para poder te defender dessa pessoa. É a mesma coisa. Na epiderme não tem músculo que vai afastar a pessoa, mas é a mesma situação. O seu corpo já vai começar a fazer aquelas micro-ulcerações para que você comece a não perceber esse contato que está sendo, né, desejado ou não desejado aí. Então isso é o conflito, né, a situação de separação é só a ponta do iceberg. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Então uma criança quando vê os pais brigarem. Vocês sabiam que uma criança, quem falou de criança aí, uma criança quando vê os pais brigando, podem viver nesse momento um conflito de separação? O fato deles estarem vendo os pais ali, num momento quase se atracando ali, pode fazer um conflito nele, pode dar uma necessidade nele instintiva, como se ele estivesse lá tentando afastar os dois. Como se ele tivesse no momento querendo afastar. Às vezes ele quer afastar até um dos dois, né? Às vezes ele é mais identificado com a mãe e quer afastar o pai, ou é mais identificado com o pai e quer afastar a mãe. Então, se a gente for parar para pensar nessa situação aí e perguntar sobre um conflito de separação, será que eu vou ter a resposta? Será que eu vou ter essa resposta, né, dessa criança aí? De jeito nenhum. Conscientemente, de jeito nenhum. Uma outra situação, uma pessoa é demitida de uma empresa. Então ela trabalha numa empresa lá há anos e aí ela nem imaginava que isso podia acontecer, né? Ela imaginava que ela tinha lá a sua estabilidade na empresa. E aí do nada um dia o patrão dele chega lá e diz que ele está demitido. A percepção dele pode ser milhares, inclusive uma percepção de separação, onde a partir daquele momento o corpo dele deseja manter o contato com os colegas de trabalho ou com algum colega de trabalho específico, por exemplo. E aí nesse momento não vai ser tão simples de você encontrar com esse paciente verbalmente, perguntando para ele sobre um conflito de separação. Ele não vai fazer essa relação de forma imediata. Quais os outros sintomas que podem vir de uma manifestação no paciente pelo conflito de separação? Vou falar as 4 que eu falei aí, tá? Ressecamento de pele, fase ativa, dermatite na fase de cura, perda de memória de curto prazo, ausências na fase de crise epileptóide, como a gente costuma dizer, outras patologias, psoríase, síndrome de Netherton, o próprio albinismo, não, como é vitiligo, tudo isso pode estar associado aí aos conflitos de separação. Então, Maurício, orienta quando a dermatite é específica na região do pescoço, forma de linhas na região anterior lateral direita. Olha, isso aí, o que é que a gente vai pensar, né? Toda vez que a gente for parar para pensar, principalmente no conflito de separação, a gente tem 2 formas de pensar sobre isso. A gente chama de pensar sobre o conflito de separação de forma real, de forma direta, onde teve um contato direto ali, que foi sentido ou foi desejado romper,
mas o contato estava presente, ou quando o contato ele é simbólico, como nesse caso que eu falei do cara da empresa, que ele não estava em contato com ninguém, mas a percepção dele foi de que ele ia perder o contato com alguém específico. Nesse caso do pescoço aí, como você está falando, muito provavelmente é alguém íntimo, né, que essa pessoa viveu aí um conflito de separação, ainda que seja em linhas, a gente tem que pensar como poderia ser esse contato aqui. Provavelmente alguém que beija nessa região, provavelmente alguém que quando abraça essa pessoa faz um contato nessa região, entendeu? E aí a gente vai pensar muito provavelmente dessa forma aí, para esse caso específico. Uma situação de assalto. Tem um caso que eu ouvi esse caso, na verdade, em outro lugar, e eu acho super pertinente falar aqui, ainda que não seja um caso meu, seja um caso que eu ouvi, né, fora. Diz que teve um assalto num restaurante, né? O cara estava contando, teve um assalto no restaurante, tinha uma senhora que estava com a sua bolsa aqui no braço, né? Sabe quando pendura aqui no braço a bolsa assim? E ela estava segurando mesmo a bolsa aqui, tentando proteger. E aí o bandido se aproximou dela e puxou a bolsa do braço dela. Alguns dias depois, algum tempo depois, ela começou a ter uma espécie de dermatite em faixa na região do antebraço, onde ela percebeu a perda de, aliás, o desejo de afastar o contato do assaltante, né? E aí, então olha como foi específico essa perda de contato. Fala, Fabinho, como foi específico nesse lugar. É a mesma coisa que a gente pode pensar nessa paciente aí de Marcela, né? No cliente de Marcela aí. Então alguém diz que você não pode ou não deve ficar com alguém, ficar no sentido de ter um relacionamento com alguém, né, que você gosta, né? Então alguém chega pra você, eu tive até eu não sei também onde eu ouvi isso, mas foi de algum colega meu, de algum amigo meu. Se ele tiver aí, desculpa aí eu tô falando, mas eu não vou falar quem é, até porque eu não lembro. Que ele falou que ele foi numa sessão, ele estava tendo dificuldade para ter filho, né, na época. Vinha há alguns anos tentando e não estava conseguindo, né? E aí ele foi numa consulta de algum tipo de terapia, não lembro também qual era. E a pessoa disse para ele e para ela, para a esposa dele, que ela não ia conseguir ter filho com ele, né? E com ele, com essa pessoa, você não vai conseguir ter filho. E você tem que separar se você quiser ter filho. E aí, é uma pessoa que tem dermatite, mas eu não posso afirmar que essa dermatite está associada a esse evento, mas poderia facilmente estar associada a esse evento, né? O resumo da obra, eles tiveram filho depois, eu acabei de lembrar aqui, eles têm 2 filhos lindos aí, eu conheço, são figuraças. Tem 2 filhos com ele, né? Esse casal, tá? Não separaram, não tiveram nada. E ela tem dermatite, ok? Então pode ser? Pode. Você ouvir alguém dizer que tem uma pessoa querendo te agredir. Tem gente que só de ouvir falar isso já começa a desejar afastar esse contato. E aí já começa a manifestar os sintomas aí de fase ativa que vai gerar depois a dermatite. Ou você receber uma ameaça, ou por telefone, ou presencial, né? Que alguém te ameaça e você quer, naquele momento, é igual aquele animal que eu falei, né? Que quer afastar o predador. Nesse momento, você pode ter um desejo inconsciente muito forte de querer afastar essa pessoa aí. Ou uma situação de constrangimento, já imaginou? Você está num lugar e você passa uma vergonha gigante e todo mundo olha para você, todo mundo olha para o seu rosto e o seu desejo nesse momento é arrancar seu rosto dali, é pegar e tapar o rosto de todo mundo, quebrar, cortar esse contato do rosto de todo mundo que está ali. E aí depois essa pessoa faz uma dermatite no rosto, uma rosácea, por exemplo, que pode estar associada aí também à dermatite, ao conflito de separação. Ou uma situação de abuso físico, uma situação de abuso moral, uma situação de abuso sexual. Tudo isso pode gerar uma necessidade de querer afastar, uma necessidade consciente e inconsciente de querer romper
o contato, afastar o contato. Portanto, tudo isso que eu falei resume o que seria um conflito de separação, resume muito bem o que seria um conflito de separação, pode inclusive ajudar a identificar as situações que causaram o conflito de separação, mas esse resumo não explica como o seu cliente se sentiu na essência dele no momento que tudo isso aconteceu. Perceberam? Eu até tenho uma situação, eu até consegui encontrar a situação, mas eu ainda não sei como o corpo dele reagiu a tudo isso. Como milimetricamente o corpo dele reagiu a tudo isso. E aí então, como é que faz? Né? Ele não vai ter acesso a nada disso. Perguntando, ele não vai ter acesso a nada disso, a nenhuma informação dessa. No caso de quem sofre um preconceito, a mesma coisa, Fabinho, né? A depender da situação, porque a situação pode desejar que a pessoa queira sumir daquele lugar, né? Pode querer afastar alguém de perto dele. E aí isso pode gerar, sim, um conflito de separação que vai dar origem aí a uma dermatite. Então, todo esse resumo não explica como partes desse paciente se sentiram naquele momento o que caracterizou o conflito, né? Partindo da ideia de um conflito que... Me perdi agora. Partindo da ideia de um conflito que diz que pelo menos duas partes tinham o mesmo objetivo, porém com propostas diferentes. Então, se a gente parar para pensar na ideia do conflito, no que significa a palavra conflito significa que eu tenho uma parte que quer uma coisa e uma outra parte que quer uma outra coisa diferente. Às vezes as duas têm o mesmo objetivo, mas cada uma está puxando para um lado. E aí, se você imaginar cada uma parte de você puxando você para um lado, tentando te salvar disso que você está vivendo, né? E você não consegue identificar isso, como é que você vai avançar nesse processo terapêutico aí? Então, como é que eu descubro qual seria esse objetivo em comum entre essas duas partes e por que não houve acordo entre elas para poder me proteger? Porque a gente está falando o tempo todo aqui de proteção, de sobrevivência, né? Uma coisa é certa, o objetivo delas a gente já sabe, o objetivo das duas a gente já sabe, o objetivo principal, que é sobrevivência. Todo conflito biológico que você vive está associado a alguma necessidade de sobrevivência. O seu corpo interpretou essa situação como se você estivesse em perigo de vida, né? Como se fosse uma situação de vida ou morte. E aí então, duas partes de você, olha o conflito, duas partes de você se designaram e foram designadas para fazer você resolver essa situação aí. Então, uma parte queria romper o contato, porém a outra parte não podia, não queria, tinha medo, tinha dependências que não podia romper. E aí isso pode ser o que está levando o seu cliente a não conseguir resolver isso. Porque saber conflito de separação não leva ele a resolver. Mas saber por que o corpo dele tem uma parte que quer muito romper aquele contato e uma outra parte que não consegue, saber o porquê essa outra parte não consegue, aí sim você tem a chave para ajudar esse paciente. Aí sim é a chave do processo terapêutico bem sucedido para esse paciente com dermatite. Então vamos dizer que essa outra parte que tinha medo de romper esse contato, tinha medo porque naquela situação do emprego, por exemplo, tinha medo porque pensou rapidamente ali na questão financeira, né? Porque tinha dependências financeiras, como é esse caso aí, ou não queria, como o caso de uma pessoa que é agredida num relacionamento, é agredida pelo namorado, pelo marido, ela tem uma parte dela que quer muito romper aquele contato, mas ela tem uma outra parte dela que por algum motivo não quer. E aí, entrar em contato com isso, entender o que está acontecendo, você ganha aí o resultado, né, do paciente. Você ganha pelo menos aí
de cada lado, aí 50% do processo terapêutico aí. Então, por que essa outra parte que julgou, né, ser perigoso também a ruptura do contato, né, teve essa percepção? Acho que eu estou sendo meio repetitivo aqui, né? Então, ela faz relações com outras situações que você já viveu. Essa situação que você está vivendo hoje, que te levou à percepção de um conflito de separação, lembra de alguma forma para o seu inconsciente de alguma outra situação que você já passou e já viveu? Onde você sofreu, né, com uma outra ruptura de contato? Quando você sofreu com uma outra ruptura de contato? Você não conseguiu se livrar de um contato indesejado em algum momento da sua vida? Nesse momento que você está vivendo a situação, ele começa a ligar todas essas peças. É como se ele pegasse tudo sobre essa temática e levasse para um lugar só. E aí então, quando você sente, voltando para a live de terça-feira, quando você sente no seu corpo as sensações associadas ao conflito de separação, você está sentindo tudo sobre conflitos de separação que você já viveu na sua vida. Entendeu? A quantidade de dados que tem aí para a gente descobrir, para a gente entender. Se você acessasse isso aí agora em você, como seria, né? Como seria estar com essas partes de você que estão em conflito? Como seria a voz disso em você que está em conflito? Como seria o tom de voz disso em você que está em conflito? Então é isso que a gente tem que também descobrir nesse paciente. Quando esse paciente que está no conflito de separação pensa na separação, o que é que o inconsciente dele traz para que ele desista da separação? Como é que esse inconsciente fala com ele? Então, mais informações que a gente pode acessar aí. Ok? Então essas são exemplos, inclusive são dicas aí para que você, se você trabalha com esse tipo de paciente, a forma de você perguntar para esse paciente sobre o que ele está vivendo vai fazer uma diferença absurda, né, na sua comunicação com ele. A gente sabe que a comunicação ela é parte do processo terapêutico. Ok, minha gente? Então perceberam que tem um mundo de possibilidades, né, em torno do tema. Então a gente está abordando um tema aqui, que é o conflito de separação e a dermatite. Que tudo isso é muito mais do que o próprio tema. A gente consegue entrar em várias questões associadas a isso tudo. Algumas que parece que a gente nem está falando mais sobre o mesmo tema, né? E outras que a gente consegue ver que tem uma profundidade muito maior sobre o assunto e que se a gente conseguir acessar isso, a gente tem um resultado muito melhor. Então, sabendo disso agora, dá para entender o quanto é importante saber mais a fundo como o seu corpo lidou com tudo isso. É isso que a gente quer. Saber como o seu corpo lidou com isso naquele momento em que tudo aconteceu. Aliás, que o seu paciente, né, viveu naquele momento em que aconteceu. É nessa hora que o seu cliente diz assim, ó, eu não sabia, eu não fazia ideia que existia isso em mim, né? Que isso tinha aqui dentro, que isso morava aqui dentro de mim, que essa necessidade morava aqui. E a frase que finaliza muitos processos terapêuticos é mais ou menos assim, agora que eu conheço isso, posso ter mais empatia por isso que está sofrendo aí junto comigo. Consigo perceber o quanto essa parte de mim estava sofrendo. Olha como é mais fácil lidar com esse sintoma, lidar com essa parte de você desse ponto de vista agora, né? A gente consegue, inclusive, ter uma percepção de atenção, de cuidado, né? De empatia. Por isso que está em nós que a gente estava o tempo todo tentando eliminar e tentando rejeitar isso da nossa vida. Então amanhã a gente vai falar sobre as compulsões alimentares do ponto de vista biológico. Mais ou menos como a gente fez hoje, mais ou menos como a gente explicou hoje sobre a dermatite, mas partindo do pressuposto que a gente vai falar de compulsões alimentares, e não é uma só, vou trazer pelo menos umas 2 compulsões para a gente detalhar aqui. Quem for da área de nutrição aí, eu acho que vai se beneficiar bastante dessa informação. Então eu espero vocês amanhã também, tá? Então, para a gente falar um pouco mais sobre isso. Gente, alguma pergunta?
Deixa eu ver se tem outras aqui. Tinha algumas aqui que eu acho que eu passei batido. Acho que não. Acho que eu respondi todas. Fala Paulo, grande Paulo, outro professor aí na área. Gente, obrigado pela presença de vocês hoje de novo. Fico muito feliz aí desse acompanhamento de vocês aqui. Muita coisa que eu falei aqui, eu já tinha falado nas lives anteriores, né? Desde segunda-feira que a gente está diariamente fazendo aí. Então, se ficou alguma dúvida aí, busca lá essas lives, né? Que você vai aprender um pouquinho mais em cada uma delas aí, tá? Então, já que não tem pergunta, já que não tem dúvida, um abraço aí para todo mundo e até amanhã.